Chegamos ao quarto tópico da lição desta semana e vamos considerar nesse quarto tópico o seguinte tema: inspiração direcionada. Pergunta A. Além de enfraquecer e sabotar a autoridade das Escrituras Sagradas, qual é o foco crescente do sinistro ataque de Satanás? Por milhares de anos, Luzilei, o inimigo ele vem tentado destruir as Sagradas Escrituras ou mudar até mesmo, né? Nós encontramos algumas igrejas, inclusive, que têm a sua própria Bíblia. Né? Nós conhecemos igrejas desse tipo. Mas nós também encontramos o foco principal, como é citado nos versículos acima, Apocalipse 12, 17, o inimigo querendo destruir, derrubar os cristãos, derrubar os seguidores e os guardadores da lei de Deus. Então, o foco aqui principal, além de querer enfraquecer, né, a autoridade da lei, da própria palavra de Deus, é querer destruir a quem essa palavra pode alcançar, ou seja, nós que estamos na luta, na correria do dia a dia, né? Certo. E quando nós consideramos aí essa guerra de Satanás contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, nós podemos perceber que essa guerra também é extensiva até mesmo aos testemunhos, né? O início da nota diz assim: é plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos, da irmã White. Em seguida, surge a descrença em relação aos pontos vitais de nossa fé, os pilares de nossa posição. Logo depois vem a dúvida quanto à veracidade das Escrituras. Por último, vem a descida rumo à perdição. Quando paramos para refletir sobre a experiência de algumas pessoas, inclusive pessoas com quem nós tivemos contato em algum momento da vida e que abandonaram a fé, às vezes, em muitas delas, nós podemos identificar exatamente esse ciclo que apresentou aqui. Ou esse ciclo não, essa jornada, né? A pessoa ela começa a duvidar da inspiração, dos testemunhos. A partir dessa dúvida, aliás, essa dúvida geralmente acontece porque a pessoa não concorda com um ou outro ponto que é defendido a partir ali dos testemunhos. E então ela começa a duvidar, começa a falar, não, mas não é bem assim, não é inspirada por Deus. E arruma 1001 desculpa para se desfazer, né? Ou desfazer ali da inspiração. E a partir disso, a pessoa então ela começa a se afastar dos pilares da verdade para o tempo presente. Nós inclusive estudamos uma lição mais atrás que faz menção da verdade para o tempo presente. A verdade para o tempo em que nós estamos vivendo. Então, a partir da descrença dos testemunhos, as pessoas começam a filtrar. Não, isso eu acredito, aquilo eu não acredito. Isso eu concordo, aquilo eu não concordo. E a inspiração ainda continua dizendo: logo depois vem a dúvida quanto à veracidade das Escrituras Sagradas. E é interessante que essa jornada é exatamente assim. A pessoa ela começou duvidando dos testemunhos, começou depois duvidando dos pontos vitais da verdade, porque os pontos vitais da verdade eles não são defendidos unicamente, exclusivamente, pelo que está no testemunho, mas pela Bíblia. Então, se você descrer deles, você vai precisar descrer de partes da Bíblia também. Justamente. Agora, se partes da Bíblia é passível de ser considerado ou não, de ser tido como verdade ou não, automaticamente você invalida toda a Bíblia, porque eu posso escolher aquilo que eu acredito ser da Bíblia como verdade ou não. Ou seja, qualquer parte é boa ou ruim. E o que vem por último? Uma descida rumo à perdição. E é uma triste realidade na vida de muitas pessoas que já estiveram conosco, mas que enveredaram por esse caminho e hoje se encontram em lugares assim impensáveis. Luzilei, algo que eu fiquei pensativo quando eu vi essa passagem no Espírito de Profecia, que é uma complementação do que você acabou de ler acima. O último engano de Satanás será neutralizar o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás trabalhará astutamente por várias maneiras e através de diferentes instrumentos, visando abalar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Aqui foi citado algo muito interessante, que o inimigo, o último trabalho
que ele procura, não que ele procura, mas que ele está fazendo hoje, é banalizar a palavra de Deus. É banalizar e destruir a nossa fé naquilo que nós estamos crendo. Nós encontramos em alguns outros países locais onde já não se pode ter a Bíblia na mão de forma livre. Você não pode mais ter hoje em dia. Existem locais assim. Nós sabemos que chegará um tempo que para nós também será assim. Haverá dias que eu não poderei mais estar com a palavra de Deus na minha mão. Eu vou estar somente com ela nos meus pensamentos. Então, se eu não dedico estudo à Bíblia para ler, para estudar, para entender, quando chegar nos últimos dias, nas perseguições, ali naquele momento em que eu precisarei receber o Espírito Santo, né, através da chuva serôdia, eu não vou conseguir passar nada, porque eu não tenho nada. Eu só adquiro coisa ruim, né? Então, se eu não for direcionado através do Espírito Santo para estudar hoje, para dar como foi citado agora há pouco, para dar atenção à palavra de Deus, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, deixa eu estudar com você. Vamos estudar junto, né? Se nós não fizermos isso hoje, infelizmente, o nosso fim será triste, né, Luzilei? Exato. Vamos à pergunta B. O que acontece quando os que se dizem crentes na mensagem do terceiro anjo começam a duvidar dos testemunhos? E por que fazem isso? Então, aqui é algo também interessante de tratar. O que acontece com as pessoas, né? Ou os que dizem ser crentes, que eles começam a duvidar dos próprios ensinamentos, das próprias doutrinas, né? Aqui vem falando da mensagem do terceiro anjo, né? Ou seja, os guardadores do sábado, né? Guardadores da lei de Deus. O que acontece com essas pessoas? Eles começam a rejeitar. Eles começam a rejeitar por quê? Porque as obras que eles fazem no dia a dia não condiz com a palavra de Deus. Então, para que essas obras não sejam reveladas através da luz, né? Quando nós pegamos uma lanterna, ela clareia o que está acontecendo, né? Então, para não ser revelado isso, ela começa a se afastar, falando, opa, eu não posso deixar que as pessoas vejam os meus erros. Eu não posso deixar que as pessoas vejam as minhas falhas de caráter. E ela começa a abominar a luz. Ela começa a se introduzir nas trevas e aí já não tem, infelizmente, caminho de volta. E a nota mais perto do final enfatiza um ponto de que a rejeição ela acontece geralmente no ponto em que a pessoa mais precisa. Então, aquele ensinamento que a pessoa mais precisa para a sua vida, para que ela possa perceber o seu erro, buscar a conversão, buscar a transformação através da operação do Espírito Santo em seu coração, e a pessoa rejeita. Não, isso daqui não, porque eu entendo diferente, eu penso assim e tal. A pessoa ela não quer se submeter ao processo de Deus para que práticas, pensamentos, coisas erradas sejam eliminadas da sua vida e dessa forma sejam então habilitadas para viver a eternidade com Deus. E se apegam a isso. Daí uma rejeição leva a outra. E conforme mencionado aqui no texto de João, que fez menção das trevas e da luz, conforme exemplificado lá já pelo irmão Moisés, nós temos a questão de que, no caso de persistirmos em nos afastar e ficarmos com o erro e não nos submetermos ao processo divino de transformação do nosso coração, finalmente nós seremos reprovados. Aqui falam que para aqueles que vão para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aqueles que permanecem nas trevas, as suas obras, aliás, eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, mas finalmente elas serão reprovadas de toda forma, porque a questão das trevas pode ser no sentido de nos esconder do próximo. Mas será que alguém consegue se esconder de Deus? Jamais. As obras podem estar até escondidas em relação àqueles que estão ao nosso redor. Talvez a minha esposa não me conheça completamente aquilo que está dentro do meu coração. Se esse coração realmente é bom ou é mau, se é um coração transformado ou não. É claro que a vida traz muitos indícios disso. Mas, de repente, existe algo que está guardadinho lá no fundo do coração que não está patente à luz do conhecimento daqueles que estão ao nosso redor. Mas Deus conhece cada detalhe. Perfeitamente. Podemos até não ser reprovados pela sociedade, podemos até nos esconder para não sermos reprovados por aqueles que estão ao nosso redor. Mas, se persistirmos nesse erro, finalmente seremos reprovados diante de Deus, sendo julgados por Deus
no tribunal divino, pesados na balança, mas achados em falta. E que triste será o fim destas pessoas. E nós poderíamos acrescentar até algo que já vimos em lições anteriores nesse trimestre, que nós somos julgados de acordo com a luz que nós temos. E aqui fez menção de pessoas que conhecem a mensagem do terceiro anjo, ou seja, tem uma luz elevadíssima, e nós seremos julgados de acordo com essa luz. Que terrível situação é a daqueles que têm negligenciado ou recusado andar de acordo com a luz que já receberam. Exatamente. Luzilei, algo interessante é que quando muitas pessoas, na verdade, vão traduzir a palavra Apocalipse, as pessoas traduzem como destruição, fim, mas para os que realmente conhecem essa luz, não significa isso. Significa salvação, né? Significa uma luz, né? Significa um caminho para os que realmente estão buscando essa verdade. Exato. Para fechar esse tópico, eu quero lançar um desafio para você, internauta, você ouvinte que está acompanhando o estudo da lição da Escola Sabatina desta semana. Qual livro do Espírito de Profecia você já leu? E mais ainda, qual foi o livro que mais te marcou? Então escreva nos comentários, na plataforma onde você está nos acompanhando, mande uma mensagem e escreva qual é o livro que você já leu. O Grande Conflito, Eventos Finais, O Desejado de Todas as Nações, Mente, Caráter e Personalidade. São tantos livros maravilhosos. A Vida de Jesus. São muitos livros. Qual você já leu? Quais você já leu, né, se for o caso? E qual mais te marcou? Será muito interessante ver aí a sua participação através das redes sociais.